Fala galera do YouTube, bom dia a todos, boa noite, boa tarde. E continuando na parte 4, falando sobre diodo, né? A gente tá falando sobre diodo aqui. Sei que é coisa que para alguns, né, técnicos que estão acostumados só com manutenção não vai interessar, mas os assuntos abordados aqui no diodo, muitas das coisas são coisas relacionadas que vêm no datasheet, né? As características, né? Como os fabricantes, né? Coloca aquela informação, o que eles são, né? O que ele está representando, né? Então acho que é muito importante saber. Por exemplo, agora vamos falar sobre como calcular a resistência de um corpo. Quando você está tentando analisar um circuito de precisão com diodo, precisa saber o valor da resistência de corpo do diodo, né? As folhas de dados dos fabricantes nos fornecem o valor da resistência de corpo do diodo separadamente, mas informações suficientes que nos permitem calcular seu valor, né? E aqui está uma fórmula derivada para isso, tá? Uma das fórmulas, por exemplo, o RB, quando aparece na tabela lá do datasheet sobre RB. Então, uma das fórmulas, fazemos RB igual a V2 menos V1 e I2 sobre 2 menos I1, tá? Onde o V1 e E1 e I1 são a tensão e a corrente em algum ponto no joelho ou acima, né? Joelho é aquelas curvas características, depois eu vou falar sobre eles, né? Eu tô pulando aqui assunto, mas depois eu vou falar sobre as curvas de joelho, né? As curvas. E V2 e I2 são a tensão e a corrente em algum ponto bem acima do joelho na curva do diodo. Por exemplo, a folha de dado de um diodo que eu dei exemplo no vídeo anterior a esse, o vídeo 3, né, que é o N4001, fornece uma tensão direta de 0,93 volts para uma corrente de 1 ampere. Como ele é um diodo de silício, tem uma tensão de joelho de 0,7 volts, né, aproximadamente, e uma corrente de aproximadamente 0. Portanto, os valores a serem usados são V2 igual a 0,93 volts, né? I2 igual a 1 ampere, V1 igual a 0,7 volts e I1 igual a 0, tá? São essas fórmulas. Substituindo esses valores na equação, obtemos uma resistência do corpo vamos lá, RB igual a V2 menos V1 sobre I2 sobre I1, que é igual a 0,93 volts menos 0,7 volts sobre 1 ampere menos 0 ampere, né, que é esse aqui, que é igual, no resultante, 0,23 volts sobre 1 ampere igual 0,23 ômega, tá? Esse é o cálculo, essa é a fórmula, tá? Então, quer dizer, a propósito, a curva do diodo é um gráfico de corrente versus tensão. A resistência de corpo é igual ao inverso da inclinação acima da curva do joelho. Quanto maior a inclinação da curva do diodo, menor a resistência do corpo. Em outras palavras, quanto mais vertical for a curva do diodo acima do joelho, menor a resistência de corpo. Então, e temos ainda a resistência CC do diodo. Resistência CC, né?
Se você dividir a tensão total no diodo pela corrente total no diodo, veja bem, se você dividir a tensão total no diodo pela corrente total no diodo, obterá sua resistência CC. No sentido de condução direta, essa resistência CC é simbolizada por RF. Tá? É simbolizada por RF. Tá? No sentido de condução direta, né, essa resistência é simbolizada dessa forma aí. No sentido de condução reversa, ela é designada por RR. RR. Tá? Isso aqui é reversa, resistência do corpo reversa, resistência do corpo direta. Tá? Então vamos ver a resistência direta. Como o diodo é um dispositivo não linear, sua resistência CC varia conforme a corrente que circula por ele. Por exemplo, aqui estão alguns pares de corrente e tensão direta para o diodo, que eu vou dar como exemplo aqui, um diodo antigo aqui, um N914, né? 10 mA com 0,65 volts, 30 mA com 0,75 volts e 50 mA com 0,85 volts. No primeiro ponto, a resistência CC dele será qual? Então aqui é o RF igual a 0,65 volts com corrente de 10 mA. A primeira resistência então do diodo, a resistência CC, vai ser de 5 ômega. No segundo caso, o RF igual 0,75 volts, milivolts, sobre 30 mA, que vai dar 25 ômega, né? Vai dar 25 ômega. No terceiro caso, temos RF igual a 0,85 milivolts sobre 50 mA igual a 17 ômega, né? Então dá pra ver aí que conforme a mudança da tensão, né, mais amperagem, né, para ver que muda a resistência do corpo, a resistência direta. Isso é resistência direta, tá? Isso é resistência direta. Então observe como a resistência CC diminui com o aumento da corrente. Em qualquer caso, a resistência direta é baixa, comparada com a resistência reversa. Então vamos ver agora a resistência reversa. A resistência reversa. Resistência reversa, de modo similar, aqui estão dois pares de corrente e tensão reversa para um diodo, né? Vou continuar com o N914, de 25 nanoampere com 20 volts, 50 megampere com 75 volts. No primeiro ponto, a resistência CC vai ser D RF igual a 20 volts sobre 25 nanoampere, que é igual a 800 mega ômega, é o valor, tá? E no segundo ponto, que é RR, né? Porque agora é a reversa, né? Aqui é o RF direta, RR reversa, igual a 75 volts, vamos no nosso exemplo, sobre 5 microampere, que é igual a 15 mega ômega. Tá? Observe como a resistência CC diminui à medida que nos aproximamos da tensão de ruptura, que é 75 volts, né? Tensão de ruptura, que é 75 volts, né? A resistência CC versus resistência do corpo. A resistência CC de um diodo é diferente da resistência do corpo, né? A resistência CC de um diodo vamos dizer assim, que é igual a resistência de corpo
mais o efeito da barreira de potencial, né? A resistência CC de um diodo é a resistência total, enquanto a resistência de corpo é a resistência somente da região P e N. Por isso, a resistência de um diodo é sempre maior que a resistência do corpo, tá, gente? A resistência do diodo é sempre maior que a resistência do corpo, tá? Então é isso aí. Depois eu vou falar sobre essa parte do joelho, né? Os gráficos, falando do ponto de joelho do diodo, né? Que é a ponte do diodo silício, né? Que parte com aproximadamente 0,7 volts. Já o germânio é com 0,3, né? A gente está tratando mais aqui do diodo de silício, que é o diodo que mais hoje em dia se encontra na nossa eletrônica, né? O diodo de germânio a gente pode dizer que é o antiguinho do diodo de germânio, né? Mas depois vamos falar aqui sobre essa reta da curva. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Para a gente continuar. Vamos ver se eu faço aqui a parte 4, né? Falando do diodo ideal, né? Enfim, tá? Então é isso aí. No próximo vídeo, então, vamos falar sobre essa particularidade aí que chama a curva do diodo, tá bom? Então, porque às vezes eu posso demorar muito e pode passar da memória aqui da minha câmera. Mas eu posso adiantar o seguinte, tá? O diodo, um circuito básico com diodo, vamos fazer um circuito básico aqui só para adiantar o que vai ser dito, né? Por exemplo, nós temos uma bateria, né? Tá? Uma resistência para limitar. E aqui nós temos o diodo, mais, menos. Certo? Nós temos aqui um diodo. Então, esse circuito, o diodo está polarizado diretamente. Como sabemos? Porque o terminal positivo da bateria alimenta o lado P através de um resistor. E o terminal negativo da bateria está conectado no lado N. Com isso, com essa conexão, o circuito está tentando empurrar as lacunas e os elétrons livres em direção à junção. Em circuitos mais complexos, pode ser difícil saber se o diodo está polarizado diretamente. Aqui está uma regra: faça assim mesmo a seguinte pergunta: o circuito externo está forçando uma corrente no sentido fácil da circulação? Se a resposta for sim, o diodo está polarizado diretamente. O que quer dizer uma corrente no sentido fácil de circulação? Se usarmos a corrente convencional, o sentido fácil é o mesmo da direção da seta do diodo. Se você preferir a corrente de elétrons, o sentido é fácil, é o oposto. Tá? Se você preferir, a corrente de elétrons, o sentido é fácil, é o oposto, tá bom? Então, quando o diodo faz parte de um circuito complexo, podemos usar também o teorema de Thevenin para determinar se ele está diretamente polarizado. Por exemplo, suponhamos que fizemos a redução de um circuito complexo com o teorema de Thevenin para obter essa figura aqui. Desse modo, podemos ver que ele está diretamente polarizado. Tá? Então, a região direta é um circuito que você pode mostrar, você pode montar no laboratóriozinho assim, aí na bancada. Depois de conectar esse circuito, você pode medir a corrente e a tensão do diodo. É possível também inverter a polaridade da fonte CC e medir a corrente e a tensão na polarização inversa. Se você plotar a corrente no diodo versus a tensão no diodo, obterá um gráfico parecido com dessa figura aqui, ó. Eu vou tentar fazer aqui rapidinho, Vou fazer o gráfico aqui. Fazer um gráfico aqui. Estou segurando a câmera, Aqui é o VD,
Aqui é o ID, né? Aqui o ponto que eu vou chamar ponto de ruptura, tá? Aqui é a ruptura, que é esse ponto aqui, tá? Então a linha vem aqui assim. Aqui é a corrente inversa, momento da corrente inversa, tá? Que é esse ponto aqui. Eu vou pegar aqui assim. No momento que ele sobe, iguala. E aqui nós temos o joelho, né, que é aproximadamente de 0,7 volts, tá bom? E aqui, né, nós temos a região direta, tá? Então aqui nós temos a corrente inversa, tem esse ponto aqui, dá para dizer muito bem que eu tô com a mão presa aqui. Aqui é ponto de ruptura, certo? E aqui nós temos o joelho, onde vai subir aqui para a corrente, atenção. E aqui o joelho no ponto, na curva do diodo, tá? Então é isso aí. A região direta, então como está aí mostrando, né, o gráfico parecido aí com essa figura aqui, como estava falando, ele é um menos resumo visual das ideias estudadas nos vídeos anteriores, né? Por exemplo, quando o diodo está polarizado diretamente, não há uma corrente significante, enquanto a tensão no diodo não for maior do que a barreira de potencial. Por outro lado, quando o diodo está polarizado reversamente, não há corrente inversa no diodo, enquanto a tensão no diodo não atingir a tensão de ruptura. Depois, a avalanche produz uma corrente inversa alta destruindo o diodo. Então, já que eu comecei, né? Aqui na tensão de joelho, na região direta, a tensão na qual a corrente começa a aumentar rapidamente é chamada de tensão de joelho do diodo. A tensão de joelho é igual à barreira de potencial. A análise de circuito com diodo geralmente se resume em determinar se a tensão no diodo é maior ou menor do que a tensão de joelho. Se for maior, o diodo conduz intensamente. Se for menor, o diodo conduz fracamente. Definimos, né, a tensão de joelho de um diodo de silício como a seguinte fórmula, né? Aqui, ó, VK é aproximadamente 0,7 volts, né? Observação aqui, né? Esse símbolo aqui significa aproximadamente igual a, tá? Então é aproximadamente igual a 0,7 volts, tá? Esclarecendo aqui. Embora os diodos de germânio sejam raramente usados nos projetos novos, você pode ainda encontrar diodo de germânio em circuitos especiais ou em equipamentos mais antigos, né? Por essa razão, lembre-se de que a tensão de joelho de um diodo de germânio é de aproximadamente 0,3 volts. Esse baixo valor de tensão de joelho é uma vantagem e esclarece o porquê do uso do diodo de germânio em certas aplicações, tá bom? É isso aí, então já adiantei aqui, né, sobre a curva, joelho, né, já que a gente falou da resistência do corpo. Então é isso aí, gente. TecTed Eletrônica, até a próxima, se Deus quiser, com mais um vídeo, né? Tô vendo se já encerra por aqui e a gente volta aí com mais um vídeo aí, uns vídeos em aula, né, que é muito bom a gente sempre recordar algumas coisas, tá bom? E deixa seu joinha aí, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Falou, gente. TecTed Eletrônica. Até a próxima.